A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, nos reencontramos nessa belíssima manhã de segunda-feira, hoje 4 de abril, Dia Nacional do Parkinsoniano. São aqueles profissionais que trabalham e que ajudam os portadores do mal de Parkinson. Você que trabalha dando assistência a essas pessoas, não sabem o quanto estão ajudando a elas superarem esta doença. Parabenizamos a todos vocês. Hoje estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior dentro de instantes e também Hernandes Dias Lopes falando sobre o tema Com Quem Você Anda? É conhecida a expressão do pensador alemão Johann Wolfgang von Goethe, quando diz: "Dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és." Com quem você anda? Quem são seus amigos? Com quem você reparte seus pensamentos, seus desejos, seus sonhos? O grande rei Davi, ao abrir o saltério, começa assim: "Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores." Fica claro aqui que você é feliz pelas pessoas que você evita na caminhada da vida. Aqui há uma progressão interessante no texto. O Salmo 1, versículo 1. Ele fala do ímpio, ele fala do pecador, ele fala do escarnecedor. Ele começa dizendo o caminho, depois ele fala em se deter, depois ele fala em se assentar. É claro que quando uma pessoa começa a conviver com más companhias, ele nunca começa assodadamente seguindo os passos errados dessa pessoa. E ser atrativo, e ser sedutor, ele começa andando. Depois ele para, depois ele se assenta. No começo ele não leva Deus a sério, depois ele deliberadamente começa a transgredir os mandamentos de Deus. Daqui a pouquinho ele está escarnecendo dos valores de Deus. É muito importante você ter sabedoria e discernimento na hora de você escolher as pessoas com quem você anda. Quantas pessoas rebelaram-se contra os seus pais, pisaram e escarneceram dos valores recebidos, porque seguiram maus conselhos, andaram com más companhias. Você quer ser feliz? Não ande no conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores. Não se assente na roda dos escarnecedores. Deus, ele é enfático em dizer que o povo estava roubando nos dízimos e nas ofertas, e que por isso eles estavam sob maldição, pois a grande parte da nação estava corrompida e a igreja estava roubando a Deus. Versículo número 10, temos então um propósito para por que foi designado o dízimo. Ele vai explicar, ele vai dizer: o dízimo ele tem a finalidade para que houvesse a provisão na casa do Senhor, para que houvesse o pagamento das despesas e todo o serviço na casa de Deus. Entenda, irmãos, existe uma teologia que quer retirar o dízimo da igreja, assim como existem outras teologias nefastas. Mas perceba como é interessante. Naquilo que você acha um conforto e
essa questão do dízimo traz um conforto para a carne, porque você pensa que esse dinheiro que fica no seu bolso, você vai render com ele. A gente não pensa assim? Pensa. R$10.000 você ganha por mês. Aí você tem que tirar R$1.000. Só que a sua despesa é R$9.900. Isso quer dizer que vai ter um déficit. Aí você, rapaz, não vou dar lá não, eu vou pagar essa dívida aqui. E aí a gente pensa que, eita, está tudo bem. Só que no mês seguinte, você começa a dever 1.100 a mais. No outro mês, 2.000, e aí vai, o buraco não tem fim. Por quê? Porque a soberba, a vaidade, o consumismo, o materialismo, ele entra nessa brecha que você deixou e você fica sem freio e acaba entrando num abismo financeiro. E depois pergunta, mas como? Por quê? Por quê? Eu não tenho esse trabalho científico, não é? Nenhum método de avaliar aqueles que são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Mas empiricamente a gente entende que quem ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, esses são mais fiéis do que quem ganha 30, 50, 10 salários mínimos. Como eu disse a vocês, eu não fiz a pesquisa, mas uma conversa aqui, outra conversa ali, a gente constata esse tipo de coisa. Quem tem mais, dá menos, e quem tem menos, é fiel. Ele prospera tanto, que além dele devolver o dízimo, ele ainda tem a alegria de ofertar na obra do Senhor. E de fato, irmãos, a infidelidade no dízimo e a não alegria em ofertar ao Senhor é um sintoma de que há alguma coisa errada na nossa espiritualidade. E de que nós abrimos não uma brecha, mas uma rachadura, para que o devorador venha bagunçar na nossa vida. O dízimo, como eu disse a vocês, ele tem uma finalidade. O texto diz isso. É para o sustento de fato da casa do Senhor. É. Isso foi designado por Deus. Durante esses 2000 anos de história da igreja, não tem quem derrube, porque é a revelação de Deus. Aleluia. Que bom. Eu tive uma experiência pessoal na minha vida. Foi em Bodocongó 3. Inúmeros dízimos que eu devolvi ao Senhor. Mas teve um deles, em um determinado ano, que quando eu fui colocar no gasofilaço, eu senti uma alegria indizível. Eu tinha recebido uma promoção a mais, tinha recebido um dinheiro a mais no meu contra-cheque, os irmãos sabem, sou funcionário público também, e juntado aquilo que também havia de prebenda para mim, deu uma quantia que eu me alegrei, e de tantas vezes de fazer a devolução, nesse dia fui tomado por essa alegria, e eu nunca esqueci esse dia, e eu sempre agradeço a Deus pela essa oportunidade que tenho, de sentir essa alegria, de poder investir na obra do Senhor, de poder doar a obra do Senhor. A alegria de fato, aquela coisa que você doa, você dá e você se alegra com aquilo. E que depois, mais na frente, você vê Deus recompensando, sem você nem esperar. Nem esperar. A gente estava na Cidade do México. Quando a gente chegou lá na Cidade do México, pelo fato de eu ser o mais novo, mais jovem, não é? Quando foi distribuídas as camas, o meu sobrou um colchão no chão. Eu estou dizendo isso não porque eu observei, eu estou observando agora, mas na hora foi uma alegria, porque estava frio lá, 9 graus, 8 graus, e eu gosto muito de frio.
Eu durmo muito bem quando estou no frio. E eu só queria me deitar para sentir o frio do chão e me esquentar como o cobertor. Mas aí no terceiro dia, como o colchão era bem ondulado, que não era bem um colchão, eu já, 42 anos, já comecei a ficar um pouquinho meio torto, mas eu dormia. Aí a gente viajou para a cidade de Guadalajara, e quando chegou em Guadalajara, os pastores foram pregar lá e receberam uma oferta. E quando a gente foi ver a oferta, dava para quando a gente chegasse na outra cidade, ir para um hotel. E ainda fazer as refeições. E quando chegou no hotel, aí o pastor Jonas ficou num quarto, o pastor Ismael e Jade ficou no outro quarto. Mas quando eu cheguei, a cama era tão confortável, eu disse: eita Deus, o Senhor está nos recompensando. Nos recompensando. Irmão, como é bom sentir isso, irmãos. E você sente aquela graça, aquele gozo, aquela alegria, não é? De você ter dormido e não ter reclamado de Deus, porque em tudo Deus está sendo bom. Porque tinha onde dormir, tinha onde eu me aquecer, amém? Estava fazendo a obra do Senhor, investindo. E a gente poder dormir num colchão lá na cidade de Morelia, e dizer assim: eita, hoje eu vou aproveitar. Eu aproveitei tanto que dormi quase 8 horas. Então, irmãos, aqui nós temos no texto, o capítulo 3, do verso 13 ao capítulo 4 até o final, nós vamos considerar então como as últimas palavras de Deus no Antigo Testamento. A próxima revelação pós-Malaquias, ela só vai acontecer 400 anos depois com quem? João Batista. Esse período de 400 anos, que a gente chama de período intertestamentário, ou período negro, em que Deus não levantou nenhum profeta. Ele só vem levantar depois João Batista. Então nós temos aqui esses escritos com a última revelação do Antigo Testamento. E aqui, como vem sendo registrado, desde o capítulo 2, verso 17, o diálogo dos israelitas, dos judeus da época, com Deus, sobre a problemática de que eles estavam cultuando de forma errada e que Deus estava então chamando e alertando eles para esse malefício que eles estavam fazendo. E o nosso texto de hoje, então, segue a mesma característica de antes. É de novo o diálogo entre Deus e o povo. E dessa mesma característica de antes, nós temos aqui um questionamento, de novo, cínico do povo. E em seguida a resposta de Deus esclarecendo todo o assunto, toda a dúvida e a reclamação do povo. Então temos essa primeira declaração de Deus, quando ele diz: as vossas palavras foram hostis contra mim. Já pensou Deus dizendo isso com você? Meu Senhor, misericórdia. As suas palavras estão sendo hostis contra mim. É o verso número 13. É como se Deus estivesse ferido com as palavras do seu povo. Eram palavras hostis, eram palavras duras contra Deus. Aí nós aprendemos outra coisa. Cuidado com o que você diz. Cuidado com o que você fala. Porque você pode causar na pessoa feridas. Por outro lado, cuidado com o que você escuta. Porque às vezes o que você escuta e se abre uma ferida, era necessário que você escutasse para fechar a ferida. Usando uma linguagem então antropomórfica, era como se Deus estivesse aborrecido, magoado por causa daquilo que o povo dizia, e certamente isso trazia uma tristeza ao coração de Deus, como que um pai sente a tristeza quando um filho replica a ele. Ainda no verso número 13, nós temos o questionamento da igreja, do povo. O que falamos contra ti? É a resposta do povo. O que temos falado contra ti? Veja o cinismo mais uma vez. Veja a cara de pau mais uma vez do povo. Eles insistem nisso. O que me chama a atenção é justamente a falta de arrependimento, a falta de quebrantamento.
a falta de posição para assumir os seus pecados, e Deus ainda diz: vocês estão fazendo tal coisa, e ainda esse povo replica. Como que temos ofendido o Senhor, porque falamos contra o Senhor, e que estamos roubando do Senhor. Era esse o questionamento. O culto defeituoso, as oferendas feitas de qualquer jeito, o resto do rebanho, os bichos aleijados, o sacerdote conivente. Vai assim mesmo, vai de todo jeito, aí tem nada não, Deus recebe, vai. E ainda o povo não estava devolvendo o dízimo e negligenciando a oferta, o caos no meio da igreja, a dificuldade na igreja de sustento. Por certo, o templo já estava todo capenga, estava faltando manutenção. E aí o povo, em que nós estamos te roubando? Em que nós estamos te magoando? Em que nós estamos te ferindo, Deus? Olha a lástima, o buraco, o poço profundo em que o povo estava. Eles não estavam enxergando a dificuldade onde eles estavam implantados. Eles não estavam identificando a lástima que estavam vivendo. E no versículo de número 14 é possível ainda observar o questionamento do povo quando eles disseram: que adianta servir a Deus? Olha só, uma coisa foi puxando a outra. Primeiro, eles foram cultuar de forma defeituosa. Depois, eles começaram a roubar ao Senhor, não devolvendo os dízimos. Depois, eles negligenciavam, não ofertando na casa do Senhor. E o pior, eles sempre reclamavam com o Senhor quando Deus chamava a atenção. Eles estavam reclamando do pastor, porque o profeta agora estava nesse papel de então pastorear aquele rebanho, já que os sacerdotes estavam negligenciando isso. E em vez de eles se arrependerem, em vez de eles se quebrantarem, em vez de eles se entristecerem e voltar-se para Deus, eles então têm a petulância e o cinismo de olhar e dizer: que adianta servir a Deus? Misericórdia. É o fundo do poço, é a desgraça que estava instalada no meio do povo. Aquela igreja estava enfrentando um momento árido, um momento de muita dificuldade espiritual. Veja, irmãos, perguntar a Deus o que adianta servir a Deus, isso me chama a atenção também quando os nossos corações estão assim. Quando pelo caminhar da nossa espiritualidade, pelo caminhar da igreja, nós enfrentamos esses momentos em que o nosso coração chega a questionar. E eu vou dizer uma coisa aqui, preste bem atenção, você que está em casa me ouvindo e vocês que estão aqui. Quando então o meu coração chega e diz assim: eu não vou mais fazer a obra do Senhor, é como se vocês estivessem dizendo assim: o que adianta servir o Senhor? E eu digo isso com temor e tremor, porque isso já subiu o meu coração. Eu já passei por isso. Eu já disse: eu não quero fazer isso aqui. Eu não vou fazer isso aqui. E eu quero ver o que é que vai dar. Aqueles momentos em que nós colocamos a obra de Deus em comparação com qualquer outro trabalho que realizamos aqui nesta terra. E por tantas frustrações, tristezas, desânimos, e mesmo alguns fracassos na obra do Senhor, talvez também nós nos questionamos: que adianta servir a Deus? E Satanás ri da sua cara. E Deus se entristece. E você fica bem, porque você se livrou do problema. Não é assim? Eu me livrei. A igreja lá que se vire. Ou então para tapear, você assim: não, eu vou servir em outra coisa. Escute. Quando você chegar para mim, ou para o pastor Bosco, e disser assim:
Eu não vou mais liderar isso aqui. Mas se precisar de mim, pode contar comigo. É mentira. Você não vai estar mais disposto a fazer. Eu só tenho 12 anos de ministério. Toda vez que o irmão chegou para mim dizer isso, ele nunca mais frutificou na obra. Quando ele chegou para mim e justificou que não ia mais estar à frente, porque estava frustrado, aborrecido, desanimado e tinha recebido reclamações, e por causa desses motivos fúteis, humanos, diabólicos, você desistiu e chegou para mim, mas eu estou disposto a fazer outra coisa, pode contar comigo para fazer. Mentira, você não está disposto a fazer a obra do Senhor. E você pode rasgar aí o coração e dizer assim, você está errado. Não tem problema, porque é assim mesmo. Lembre-se quando você disse não. É uma lástima, é um abismo, é um poço sem fundo. Porque a base do cristianismo, a base da nossa espiritualidade, é obedecer às ordens do Senhor, é chorar por nossos pecados, é pedir misericórdia da nossa vida. Pois uma vez salva, só tem um sentido a nossa vida, é se nós estivermos servindo ao Senhor. No versículo número 15, nós encontramos uma afirmação do povo. Estavam dizendo: ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Abismo, fundo do poço, a desgraça que o povo estava. E eles começaram então a medir a bênção baseado no material, no que os ímpios tinham. Você entende? Quando a gente chega no fundo do poço da espiritualidade, é quando eu baseio a minha vida comparando-me com um irmão, ou comparando com um ímpio. Ah, estão prosperando. A gente viu anos passados que um dos deputados federais envolvido na lama da corrupção, que com a família viajando para Paris, ele gastou 24 mil reais num jantar. 24 mil reais, muitos de nós não ganham nem um ano aqui, trabalhando. E ele gastou apenas num jantar. Eu vou comparar a minha vida, a vida dele, que foi para Paris, foi bom. Eu imagino que deve ter sido um jantar daqueles. Acho que nem caviar tinha, porque caviar é barato para 24 mil reais. Nunca comi, eu só vi. Mas eu vou me comparar. Se a gente se compara, a gente realmente está no fundo do poço. Ou melhor, nem no fundo chegou, está caindo ainda. Não se compara, irmãos, a nossa vida diante de Deus com o que o ímpio tem, ou muito menos com o que o irmão tem. Então, o que se analisa é que as pessoas, elas não têm um problema meramente intelectual de entendimento daquilo que a Bíblia revela ou sobre os mandamentos de Deus. Mas quando eu vejo esse tipo de dificuldade em abandonar o pecado, eu vejo que o problema é uma questão moral. É o que o povo estava passando aqui. Era um problema moral. Os homens estavam casando com as estrangeiras, estavam adulterando, e iam para o culto de qualquer jeito, e mentiam e enganavam. Isso é problema moral, não é intelectual não.
O que eu quero diferenciar é que às vezes a gente para dizer assim: eu não entendi essa palavra, para que você jogue a culpa na falta de entendimento, na intelectualidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não entendeu a palavra, não foi por sua intelectualidade não, foi pelo pecado. Foi problema moral. Você não quer deixar algumas coisas que você é viciado em fazer. E aí joga a falta de entendimento, a culpa na falta de entendimento. Não há desculpa. Entenderam, irmãos? A gente parte para um argumento de maneira filosófica, intelectual, para dar as desculpas e se afastarem da igreja, para deixar o evangelho, para se desviar. E ainda a gente acusa a comunidade evangélica: eu deixei a igreja porque fizeram isso e isso. Eu já ouvi muitas vezes. E quantas vezes nós ouvimos palavras assim, de filhos que deixaram a igreja e disseram assim: eu deixei a igreja porque papai e mamãe se comportou errado. O que é que tem a ver? O que é que tem a ver a graça de Deus sobre sua vida? O que é que tem a ver a misericórdia de Deus sobre sua vida? O evangelho poderoso sobre sua vida com a vida dos teus pais? Tem nada a ver. Nada a ver. E a gente se pega com isso, né? Eu digo a gente, o ser humano. Eu me desviei porque papai era diácono da igreja, mas papai se comportava assim, assado. Mamãe cantava lá na frente na igreja, mas se comportava, então eu saí da igreja. Isso é uma desculpa intelectual. E isso não é o problema. O problema é a sua moral, é o seu pecado. Você caiu, assuma-se culpado. Enquanto você não se assumir culpado, você continuará um mundano. E colocará a desculpa justamente em quem não tem nada a ver. Porque a salvação ela é individual, amém? Ela é individual. A minha responsabilidade, já disse isso à igreja, reafirma aqui na frente da minha esposa. A nossa responsabilidade é de encaminhar os meninos, Maria, Cecília e Caléu. Mas quando eles estiverem adultos, não sou culpado do sangue deles não. Que conversa é essa? Eles vão resolver. É eles que vão confessar. E mesmo que eu caia, que a mãe dele caia, mas nós não somos culpados, porque o pecado é meu, não é deles. Eu já tenho pecado demais para administrar. Ainda mais pegar pecado dos outros? Misericórdia. Amém, irmãos? Deixe disso. O filho deixou de vir porque se comportou assim, não sei o quê. Isso não existe. Ore. Ore ao Senhor. Uma vez foi aqui na igreja central, o pastor Hernando Dias Lopes estava pregando, a gente estava lá, ele contou uma história que me marcou, de um pastor, que a filha dele, quando chegou na adolescência, disse: eu não quero mais ir para a igreja não. E aí foi para o mundão. Saiu de casa. Aí pronto, já sabe, né? Filho de pastor saiu da igreja, saiu de casa, pronto. Aí a fofoca toma conta da igreja. E joga a culpa no pobre. Ele chamou umas irmãs para orar, fizeram campanha de oração. E numa dessas campanhas, 2 horas da manhã, eles orando fervorosamente. No outro dia, ao chegar em casa, logo cedo, a filha bateu a porta, chorando, disse: papai, eu quero voltar para a igreja. Disse: que foi, minha filha? Olha, quando deu 2 horas da madrugada, papai, eu senti um senso de pecado muito forte no meu coração. Eu estou aqui para me voltar à aliança com Deus. Ele diagnosticou o pai que estava faltando oração. Então, se está faltando isso, ele correu e foi. Mas ele não era o culpado. Entendeu, irmãos? Eu me desviei da igreja na adolescência. E minha mãe sempre foi uma mulher de oração. E um determinado dia que eu acordei, eu passei na sala, ela costumava a ouvir um pregador, quando era crente, passava toda sábado de manhã, e eu passei na sala e ele disse assim, para mim: ei, você aí, que estava na igreja,
que saiu da igreja e que hoje está nas farras. Sabe por que você não morreu? Você não morreu porque sua mãe ora por você. Naquele momento ali, eu senti um senso de pecado tão forte que eu não assosseguei enquanto eu não voltei para a igreja. Agradeço a todos que estiveram conosco. Com certeza amanhã estaremos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. E eu espero a sua compreensão, o motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção. Até amanhã.